Levítico, capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe dê em guardar, ou que depois dá nas suas mãos, ou roubo, ou que rente violentamente ao seu próximo, o que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos os que o homem costuma pecar, será, pois, que, quando pecou, ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retirado que tenha violentamente o depósito que lhe foi dado em guardar, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá do seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele que quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro e sem mancha de rebanho, conforme a sua estimação para expiação. Da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá a ordem a Arão, seu filho, dizendo: esta é a lei do holocausto, e o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, e sobre o altar a porá junto ao altar. Depois despirá a sua veste, e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá, e nele não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha, nele cada manhã sobre ele porá a ordem do holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo ardente continuamente sobre o altar não se apagará. A lei da oferta dos manjares. Esta é a lei da oferta dos manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e dele tomará o seu punho cheio de flor de farinha, da oferta do seu azeite, e todo incenso que estiver sobre a oferta do manjar, acenderá sobre o altar cheiro suave, e assim por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão, e Arão e seus filhos, asmo, se comerá no lugar santo do pátio e da tenda da congregação, e comerão. E levedado não se cozerá sua porção, e lhe dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima, e com expiação do pecado, com expiação da culpa. Todo o varão entre os filhos de Arão comerá dela. Status perpétuo será para a oferta, e geração das ofertas queimará do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. A oferta na congregação do sacerdote. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta oferta de Arão e de seus filhos, que ofereceram ao Senhor no dia em que for ungido, ou 10ª parte de uma
ela se flor de farinha pela oferta de manjares. Continua a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçola se fará com azeite cozido e trará os pedaços cozidos da oferta, oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por status perpétuo, seja todo será queimado ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão ao seu filho, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado e comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavará sobre aquilo sobre caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, enfregará-se-á, lavar-se-á na água. Todo o varão entre os sacerdotes comerá coisa santíssima é. Porém, nenhuma expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimado. Levítico capítulo 7, a lei da expiação da culpa. E esta lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degola o holocausto, degolarão a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que nele há, que está sobre a estripa, ao redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar, e a oferta queimada ao Senhor. A expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para ela. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto e oferecer. Como também toda oferta que se coze no fogo, com tudo que se prepara na sertã e na caçola, será sacerdote que oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou secar pela de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores com o sacrifício do louvores, oferecerá bolo asmo amassado com azeite e corcorões asmo amassados com azeite, e bolo amassados com azeite serão fritos de flor de farinha, e com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta
pacífica, e de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que expungir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício do louvores da sua oferta pacífica, e se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do sacrifício pacífico de comer ao terceiro dia, aquele que oferecer não será aceito, nem lhe será imputado como abominação, será a sua pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, como o fogo será queimado. Mas da outra carne, qualquer que tiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpida do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda com imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que o Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carne, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura dilacerada para toda a obra, mas se de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferece ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que de ave, que de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. A porção do sacerdote. E falou também o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos seus filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor, e as gorduras do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Arão e os seus filhos, e também a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada, dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá espádua direita por sua porção. Porque o peito movido, a espada alçada, tomei aos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e de lei de Arão, o sacerdote, filhos e seus filhos, por status perpétuo dos filhos de Israel. Esta porção de Arão, a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdote ao Senhor.
o que o Senhor ordenou que lhe desse entre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, o estado perpétuo, e pela sua geração. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta da congregação, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecem as suas ofertas e ao Senhor no deserto de Sinai. Muito obrigado por vocês terem ouvido a palavra do Senhor até o final. Inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais vídeo e mais a palavra do Senhor até vocês. Fique com Deus e até a próxima.